Então esse vídeo de hoje vai ser para explicar o passo a passo para resolver essa questão aqui, ó, que eu coloquei numa prova, que é a seguinte: colete dados de temperaturas anuais médias dos últimos 10 anos em alguma localidade do Rio de Janeiro. Uma possível fonte de dados pode ser o INEMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Além disso, eu pedi para representar esses dados em um gráfico e determinar se a temperatura média anual aumentou, diminuiu ou permaneceu estável. E descrever, num pequeno texto, como é que foi a pesquisa, resultados e conclusões. Eu percebi que muitos alunos tiveram essa dificuldade de baixar os dados do INEMET, abrir no Excel e tirar essas conclusões. Eu vou mostrar aqui um passo a passo para a gente resolver essa questão com mais facilidade. Então aqui está a página do INEMET, portal.inmet.gov.br. Então onde é que a gente vai para obter, onde é que a gente clica, para obter esses dados meteorológicos? A gente vem aqui, tem duas formas a gente conseguir esses dados. Uma é mais trabalhosa, que a gente teria que pegar os dados de cada ano, e uma mais simples. De início, como eu pedi aqui na questão, só para relembrar, tinha que ser uma localidade que tivesse disponível os 10 últimos anos. E tem localidades que não tem. Por exemplo, Niterói tem uma estação meteorológica há pouco tempo. Não chega a ter 10 anos. Então, o ideal seria a gente ter uma noção de que estação já obtinha dados em 2010, por exemplo, Então, vamos voltar lá. Então, a gente vem aqui, histórico de dados meteorológicos. E aqui a gente pode carregar, baixar por ano os dados de todas as estações do INEMET. Então vamos aqui em 2010 para ter uma noção de que estação já estava operando nesse ano. Quando a gente clica aqui, automaticamente você vai baixar um zip. Então esse zip normalmente vai para a pasta de download. O meu aqui tem esse parênteses 2 porque já duas vezes seguidas que eu baixo mesmo arquivo para vocês verem. Então eu vou abrir aqui minha pasta download. Como ele é um zip, esse aqui que eu acabei de baixar, eu vou extrair ele. Eu já tenho o WinRAR instalado no meu computador. Acredito que outros programas já o WinZip possa abrir também. E eu venho aqui, extrair para 2010-2, para ficar organizado no diretório certo. Aí aqui dentro, tem todos os dados de 2010 de todas as estações do INEMET. Como é que a gente se situa aqui? Primeiro a gente percebe que o nome é assim, INEMET. Esse CO é a região centro-oeste. Aí na região centro-oeste cada estado ou unidade federativa, Distrito Federal, Goiás e assim vai. Bom, a gente está no Rio de Janeiro, então vamos procurar o sudeste. Vamos baixando, aqui chegamos no sudeste, tá vendo? Vamos baixando e aqui chegamos no Rio de Janeiro. Então em 2010 a gente tinha essas estações aqui, Eu vou abrir mais aqui. Ecologia Agrícola, Marambaia, Xerém, Cambuci, Arraial do Cabo, Campos, Macaé, Resende, Pico do Couto, Valença, Teresópolis, Paraty, São Tomé, Vila Militar, Nova Friburgo, Forte de Copacabana. Então eu já sei, por exemplo, que algumas continuam operando até hoje. Por exemplo, a do Forte de Copacabana. Então eu vou focar nessa. Mas caso o aluno não saiba, eu vou arriscar uma estação. Que estação que eu vou arriscar? Então ele pode voltar aqui e baixar os dados de 2020, que eu já baixei, que já estão aqui, os dados de 2020, e dar uma conferida se a estação tinha dados em 2020. Então novamente aqui sudeste, tem bem mais estações do Rio de Janeiro, porque novas estações foram instaladas. Daí aqui começa. Então, Ecologia Agrícola, Marambaia, Duque de Caxias, Cambuci, Arraial. Então tem umas, por exemplo, tem Paraty, Niterói, que não tinha antes. Tinha uma aqui em Saquarema, que não tinha antes. Então, aqui a do Forte de Copacabana continua aqui. Então, vamos focar na do Forte de Copacabana para a gente ter essa noção. Vamos voltar lá para 2010. Quando a gente tenta abrir esse arquivo CSV, ele
abre no Excel sem muito problema. Então vamos lá, vou mostrar aqui, Forte Copacabana. Então aqui ele já está tudo aberto, né? Eu pedi, e vocês podem perceber, ó, que aqui tem a data, né? Dia, mês e ano. E é só 2010 nesse caso, e aqui são as variáveis, né? A gente não está conseguindo ver assim tudo, mas se a gente abrir essas células, a gente consegue saber o nome certinho de cada variável. Eu tinha pedido temperatura do ar, então eu estou interessada nessa aqui, ó, temperatura do bulbo seco. Então eu vou apagar as outras, só porque, mas tem várias, tá vendo? Tem precipitação, pressão, tem várias outras variáveis. Vamos focar aqui na temperatura do ar, que é a que eu tinha pedido na minha questão da prova. Vou deixar só essa coluna aqui. Todas as outras colunas vou excluir. Então, como aqui tem só o ano de 2010, seria relativamente simples se eu só fizesse uma média de tudo. Porém, não é tão simples assim pelo seguinte fato. Ó, vou até mostrar para vocês aqui no meio. Por exemplo, eu vou fazer uma média. Eu vou descobrir qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo. Sempre que a gente for trabalhar com séries temporais, a gente tem que ter essa noção se tem algum valor espúrio, ou seja, algum valor errado na série. Então, deixa eu só ver aqui. Ela começa aqui na linha 10, né? Então, eu vou calcular uma média de toda essa série. Ok. Já deu esquisito. Como é que uma média de temperatura vai dar um valor negativo? Tem problema nessa série para a gente resolver. Eu vou calcular aqui o valor máximo. E vou calcular aqui o valor mínimo. No valor máximo não parece ter um problema. Realmente 36,8 parece ser um número factível de acontecer, né? De ocorrer no Forte Copacabana. Olha o mínimo, menos 9999. Esses valores negativos, menos 9999, eles significam, né, que não tinha medidas para esse dia. Então, eles colocaram esse valor aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse valor. Então, a gente seleciona a coluna inteira e manda substituir. Tudo que for menos 9999, substitui por espaço. Substitui tudo. Pronto. Agora nós temos uma série, né, sem dados espúrios. Então, no ano de 2010, na região do Forte de Copacabana, a temperatura média anual foi 23,98. Eu posso diminuir isso aqui para 2 casas decimais só também, não? A máxima foi 36,8, a máxima do ano, e a mínima foi 16,1. Dados, né, aceitáveis. Então, eu posso fazer isso para 10 anos. Né? Cada hora baixar, né? 2011, 2012, até 2020, até 2021, quando 2021 fechar, né? Porque por enquanto está incompleta a série, porque a gente está em julho de 2021. Isso vai dar um certo trabalho, mas é possível de ser feito. Mas vai dar um trabalho. Tem como fazer isso de forma mais automatizada, de forma a dar menos trabalho para vocês, e é isso que eu vou mostrar agora, que é aqui, ó. Então, vamos voltar aqui. A gente está na página do INEMET. Novamente, a gente vai nessa aba dados meteorológicos, mas agora a gente clica aqui no banco de dados meteorológicos. Quando a gente clica nesse banco de dados meteorológicos, a gente clica em prosseguir, coloca o nosso e-mail aqui. Então, vou botar o meu e-mail. Tem que botar o seu e-mail mesmo, porque ele vai... O banco de dados se comunica com o seu e-mail para você obter os dados. Prosseguir. E agora você começa a marcar, né, o período que você quer de dados. Então, meu tipo de pontuação, eu vou botar vírgula. Eu quero dados horários de estações automáticas. Eu quero selecionar por região, Sudeste. Eu quero que comece no dia 1º de janeiro de 2010 e vá até o dia 31 de dezembro de 2020. São 11 anos, na verdade, mas... E eu vou marcar aqui só a variável que me interessa, né, para a prova, que seria a temperatura do ar, que é a temperatura do bulbo seco. Agora,
a gente tem que escolher a estação. Eu vou manter, né, essa estação do Forte de Copacabana. Então vamos achar. A gente está em Minas Gerais, Rio de Janeiro. Vamos lá. Rio de Janeiro, Forte de Copacabana. Prosseguir. Aí aqui é só para a gente confirmar o período, a variável, a estação, tá tudo certo, confirmar. E aí você tem que confirmar o seu pedido clicando no link que o seu e-mail vai receber, e é praticamente instantâneo. No que eu for aqui, ó, atualizar meu e-mail, já recebi esse link, e ele fala, para confirmar a sua requisição, como eu já fiz isso hoje, apareceu dobrado, mas você receberia um e-mail só. Para confirmar a sua requisição, clique aqui. Aí minha requisição entrou numa fila para ser processada. Também, como eu pedi poucos anos de dados, né, só uma variável de uma estação, rapidinho ela vai ser processada. Também, vamos olhar nosso e-mail de novo. Aí aqui está dizendo que o meu processamento foi iniciado, sua requisição começou a ser processada, para aguardar que quando esses dados estiverem prontos, eu vou receber o link para baixar ele. Vamos lá, atualizar, pronto, processamento concluído. E aí os meus dados estão dentro desse link, é só clicar no link que o meu navegador já baixa esses dados direto. Está na minha pasta download, aí eu venho aqui novamente na minha pasta download. Deixa eu ver aqui, porque como eu já tinha baixado ele antes, esse aqui foi o antigo que eu baixei, esse aqui é o atual. Novamente eu extraio para uma pasta. Só que agora, olha que facilidade. Essa minha planilha agora já tem dados só de temperatura do ar para Copacabana, de 2010 até 2020. Então todos os dados que eu preciso já estão aqui. Vamos fazer aquela conferência de média, máxima e mínima. Vamos ver se a gente vai ter que apagar dados espúrios também ou se não vai precisar. Deixa eu dar uma conferida também. Não, é no 12, ó. Então a média, bom, uma média bem coerente, né, para esses 10 anos. Deixa eu ver se tem algum valor esquisito máximo. Não, não tem. E vamos ver se tem algum valor esquisito mínimo. Também não tem. Então essa é uma faixa de variação de temperaturas esperada. A temperatura do Rio de Janeiro, de Copacabana, variar durante esses 10 anos entre 14 e 38 é algo que é esperado. Não tem aqueles menos 9999 para pagar, então esses dados já foram tratados. Então são dados até de melhor qualidade do que aquele que a gente vai baixando na mão, né, cada ano. Então tá, né? Eu tenho esses dados aqui. A minha questão, então parte da minha questão já fiz. Eu já consegui fazer o quê? Coletar os dados da temperatura dos últimos 10 anos de uma localidade do Rio de Janeiro, que nesse caso eu escolhi o Forte de Copacabana. Agora eu preciso representar esses dados em um gráfico. Aí tem uma outra coisa. Os meus dados, eles são diários. E eu quero fazer agora uma média anual, né? Ah, eu posso ir selecionando tudo que é 2010 na mão e fazendo média? Posso, mas eu também posso facilitar, otimizar, usar o Excel, né, para fazer uma filtragem para mim, né, de forma a me dar menos trabalho. Então eu vou criar uma coluna aqui chamada ano, que existe uma função chamada ano que vai extrair só o ano dessa data aqui, ó. Ano. Ano de onde? Daqui do ladinho. Então ele só coloca o ano aqui, ó, 2010. Então, ele já colocou 2010, aí quando o ano mudar aqui, ó, ele vai botar
Ele vai alterando o ano, ó. Só para eu mostrar para vocês assim que chegar em outro ano. Lá pro final, 2020. São muitos dados. Então ele sabe essa diferença, né? Só que eu quero, o que eu quero na verdade fazer? Eu quero fazer um gráfico que ele tenha no eixo X os anos, né? E os meus anos eles variam de 2010 a 2020, então ó, mais um, esqueci aqui. E aqui ó, eu vou fazer a minha média anual de temperatura. Como que eu vou fazer a média anual? Existe uma função muito interessante do Excel que ela é chamada média si. Então eu vou pedir para ele ver esse intervalo aqui de datas, né, que é onde eu tenho só os anos, né? Ele olha esse intervalo de datas e qual é o critério? Se isso daqui for igual a 2010, eu quero que ele faça a média. Então, ó, deixa eu alterar aqui para vocês. Vamos lá. Então, ó, ele olha, porque eu estou fazendo só a média de 2010, aqui eu estou do lado de 2010. Aí ele olha aqui, essa coluna. Então, se essa coluna for igual a 2010, ele vai pegar as temperaturas respectivas apenas de 2010 e vai fazer uma média. Essa é a média de 2010. Aí eu vou repetir isso para todas as outras. A única diferença é que eu preciso mudar o ano. Então aqui ao invés de 2010 eu boto 2011. Aqui 2012. Aqui embaixo 2013. Enquanto eu vou fazendo isso, as dúvidas que podem surgir. Mas isso funciona em outros programas de planilha. Eu não tenho Excel, Excel é pago. Bem, vocês podem usar o LibreOffice, funciona, porque eu tive alunos que entregaram essa questão bem feita, certinho, e usaram o LibreOffice. E vocês podem usar a planilha do Google, que provavelmente tem as mesmas funcionalidades que o Excel. Então, vocês têm como elaborar a questão mesmo que não tenha o Excel instalado. Vamos lá. 2018, 2019 e por último 2020. Pronto. Agora eu consegui organizar a média anual. Agora eu preciso o quê? Representar esses dados em um gráfico. Como é que a gente representa? Seleciona essas duas colunas, inserir gráficos. Eu vou colocar esse gráfico chamado dispersão. Vou escolher esse daqui, ó. Pronto, ele já inseriu o gráfico, né? Posso até fazer melhor, né? Posso botar aqui no título do gráfico, ó. Temperatura do ar Copacabana. Ok, então agora eu já representei os dados em um gráfico. Agora eu tenho que determinar se essa temperatura média anual aumentou, diminuiu ou permaneceu estável. Às vezes, quando a gente tem um gráfico, uma série temporal, que normalmente ela tem altos e baixos mesmo, devido à variabilidade natural do clima, a gente não consegue bater o olho e ter essa certeza toda se essa temperatura está aumentando ou se está diminuindo. Então, uma facilidade, né, que vai ajudar muito aqui é a gente adicionar uma linha de tendência. E como que a gente faz isso? A gente clica na nossa série temporal aqui no nosso gráfico, depois a gente vem com o botão direito do mouse e bota adicionar linha de tendência. E deixa essa tendência linear mesmo. Não altera isso, só o padrão. Adicionar linha de tendência por padrão, ele já vai escolher o linear. Pronto. Agora sim, a gente já consegue ver que há uma tendência linear de aumento da temperatura do ar em Copacabana nos últimos 10 anos. Aí pronto, com esse gráfico, vocês me enviando a planilha de vocês com os dados, com esse gráfico e respondendo essa questão, vocês finalizaram o que eu gostaria que vocês tivessem feito.
Foi algo realmente de início, né, muitas pessoas não sabiam fazer, então a gente conversou com a monitora para auxiliar na medida do possível, mas agora acredito que com esse passo a passo vai facilitar, vai agilizar caso isso caia em outras provas. Fica a dica, provavelmente vai cair em outras provas. E aí qualquer dúvida, tentem fazer, não deixem para aprender a fazer isso no dia da prova, tentem fazer novamente, e qualquer dúvida me procurem ou procurem a monitora, tá bom, pessoal? Bons estudos!